Supremo Tribunal Federal julga ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. E você vai ver ainda. Mais de 40 milhões de simulações de pedidos de empréstimo consignado são realizados. E ainda, diretor palestino vencedor do Oscar é agredido e levado por militares israelenses. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando o Redação Hit, edição manhã desta terça-feira, dia 25 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E já começou o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado. Os ministros da primeira turma do STF julgam se há indícios para prosseguir a ação. Se a denúncia da PGR for aceita pelos ministros da primeira turma do STF, os denunciados do núcleo crucial da organização que, segundo as investigações, planejou um golpe de Estado, viram réus e passam a responder a um processo criminal. Nesta fase, os ministros não julgam culpa e sim se há indícios suficientes para que a ação penal seja levada adiante. Além de Bolsonaro, fazem parte deste núcleo os ex-ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa e Anderson Torres, da Justiça. Também são julgados o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O grupo foi acusado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As defesas tentaram adiar julgamento, mas não tiveram sucesso. Os advogados de Bolsonaro e Braga Neto alegaram falta de acesso integral ao material da investigação que levou à denúncia e também pediram que fosse concedido mais tempo para apresentarem a resposta à acusação da PGR, mas todos os pedidos foram negados. O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos ao aparecer na sala de julgamento do STF. O nome dele não constava na lista oficial de presentes da corte e a assessoria do ex-presidente havia indicado que ele só chegaria em Brasília à tarde, mas ele decidiu chegar cedo e entrou pela garagem. E é sobre esse julgamento da denúncia da PGR que acontece agora no STF contra o ex-presidente e mais 7 aliados, que nós vamos conversar ao vivo com um especialista em direito eleitoral, o advogado Alberto Rolo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. É um prazer falar com você e todos os amigos da Hit TV. Muito obrigada. Doutor, a PGR denunciou ao todo 34 pessoas divididas em 5 grupos. O objetivo foi agilizar esse andamento, o andamento dos processos. Essa primeira fase, ela não vai julgar se Bolsonaro e os outros 7 acusados pela PGR são culpados ou não da trama golpista, certo? Qual que é o rito desse julgamento? É isso mesmo, Tabata, e é importante essa distinção, essa informação, porque como acabou acontecendo a coincidência do julgamento da deputada, né, que ontem foi interrompido, então tem pessoas que estão confundindo e achando que hoje começa o julgamento da culpa desses 8 acusados, nesse núcleo que você mencionou, que é o núcleo, seria o núcleo principal, né? Então, não é isso, não está acontecendo o julgamento da culpa. O que está sendo julgado hoje é a admissão da denúncia. O Ministério Público, Procuradoria
Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia, fez a acusação formal desses 8 acusados, dentre eles o ex-presidente Bolsonaro, por 5 crimes cada um, né? Então são 8 acusados vezes 5 crimes. E é isso que está sendo decidido agora. A gente está vendo, ou já houve, né, a sustentação oral do próprio Ministério Público, do Paulo Gonet, e as defesas desses 8 acusados, né, já começaram a falar, não terminaram ainda. Cada um tem direito de falar por 15 minutos e, no final, o relator vai votar, vai dar o voto dele sobre a denúncia, se recebe ou não recebe. Começa pelas preliminares. O que são as preliminares? São questões jurídicas que podem influenciar no julgamento depois, julgamento final da culpa. Dá para imaginar que esse processo vai tramitar, né, se for recebida a denúncia entre hoje e amanhã, vai começar então aí a ação penal, aí a gente pode dizer que é um processo penal, uma ação penal, aí eles são réus, serão 8 réus, aí eles começam a se defender, produzir provas, ouvir testemunhas, produzir perícias e daqui a alguns meses, eu imagino que isso demore aí alguns meses, aí sim vai chegar no ponto de julgar a culpa, quem é culpado e quem é inocente. Algum ministro pode pedir vista nessa primeira fase? Na verdade, pode, mas não há motivo para isso, porque é só recebimento de denúncia. Então, se a acusação tem elementos suficientes, indícios, a gente chama, né, no juridiquês de autoria e materialidade. Então, se existirem esses elementos, recebe a denúncia. É possível pedir vista, mas eu acho que nessa fase não há necessidade. É melhor pedir vista lá na frente, na hora que for julgar quem é culpado e quem é inocente. Agora, doutor, a denúncia da PGR, ela conta com material físico, tem informações também do delator com manuscritos, arquivos digitais, planilhas, trocas de mensagens obtidos durante a investigação, que foram amplamente publicadas, divulgadas pela imprensa. O que os advogados eles podem alegar diante de um documento visto como robusto? Justamente se começar a ação penal, se a denúncia for recebida, todos esses elementos, todos esses indícios vão ser submetidos a uma contraprova. Então, o que os advogados vão pedir? Provavelmente, né? Perícias. Eu me lembro de um comentário algum tempo atrás que havia apreensão, e o próprio Paulo Gonet mencionou isso lá na sustentação oral. Foram apreendidos vários manuscritos, né? Minuta de golpe ou minuta de plano de golpe. Por exemplo, um dos pedidos que deve ser feito pela defesa é fazer uma perícia nesse manuscrito, porque dizem que é de um determinado acusado. Então precisa saber se a letra é dele, sim ou não, porque não adianta dizer, olha, esse manuscrito foi apreendido numa gaveta da sua casa, mas não necessariamente foi ele que fez, não é? Então, se a acusação é essa, foi você que planejou, foi você que fez esse manuscrito com as etapas do golpe, então é direito da defesa questionar isso e dizer, olha, eu quero uma perícia, porque não foi este acusado que escreveu, não foi ele que redigiu isso. E outras provas, né? Além da antiga testemunha. São mais de 100 testemunhas que foram arroladas, né? Então, direito de defesa contraditório para todos. Qualquer cidadão brasileiro, quando for processado, tem o direito de se defender. E lá no final, os ministros decidem quem é culpado e quem é inocente. Certo. Agora, o STF, doutor, ele já condenou 500 pessoas pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Na última sexta-feira, inclusive, 16 réus foram condenados. As penas variam de 1 a 17 anos e 6 meses de prisão. É importante ressaltar aqui, para quem esteja nos acompanhando, que o STF ofereceu um acordo para que essas pessoas não precisassem cumprir a pena, como pagar uma multa de R$5.000, apenas os que pudessem, não usar redes sociais por 2 anos e fazer um curso sobre democracia no Ministério Público. Diante das penas, para quem estava naquele ato, doutor, quais devem ser as penas para os autores do plano se eles forem julgados como réus?
Também é importante a pergunta. Eu me lembro, no início da sustentação oral do Paulo Gonet, ele repetiu então quais são os crimes. Uma das defesas mencionou agora há pouquinho que a lei que fala, né, de tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, que são os crimes dessas acusações, ela foi sancionada em 2021 pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, portanto é uma lei nova. E cada tipo penal, são 5 crimes, cada tipo tem a sua pena específica, que varia aí, tem crime de 8 anos e 10 anos. Se fossem somadas todas as penas, poderia haver aí uma condenação entre 30 e 40 anos. Eu acho que não precisa aplicar, são os ministros que vão decidir, a pena máxima para todos. Mas eu acho que esse número que você mencionou, que houve já nas outras condenações, algo em torno de 14, 15 até 17 anos, eu acho que é um número razoável. Outra coisa que é importante, né? Não tem relação com este processo, essa denúncia que está sendo julgada agora, porque aquele processo foi um dos que foi interrompido ontem, que foi do caso da cabeleireira que pichou lá a estátua. Ela não está sendo julgada, aí sim ela já está sendo julgada porque ela pichou a estátua, ela está sendo julgada por vários crimes, que é a mesma coisa que essas acusações. São 5 acusações, uma pela outra. Eu diria que o tempo médio, se todos os crimes forem comprovados, se os ministros aceitarem todas as acusações, eu acho que o tempo médio vai ser em torno desses aí 16, 17, 20 anos para todo mundo. Agora, doutor, se todos os 8 acusados, incluindo o ex-presidente, nessa primeira fase, nesse primeiro núcleo do julgamento, eles tornarem-se réus, eles podem ser presos preventivamente? A hipótese de prisão preventiva, essa pergunta é importante porque também estão falando que o Bolsonaro está se preparando para fugir. A hipótese de prisão preventiva, ela é expressa também na lei, né? Tem as hipóteses que podem ser alvo, né, de prisão preventiva. Por exemplo, né, para o nosso telespectador entender, uma delas é você atrapalhar a instrução processual. Uma vez que eles virem réus, não são réus ainda, se eles virarem réus e começarem a atrapalhar a coleta de outras provas, a produção de provas, por exemplo, coação à testemunha, você ameaçar a testemunha, você coagir a testemunha a responder desta ou daquela maneira, é possível a prisão preventiva, sim, em qualquer momento. Não precisa ser hoje, não precisa ser agora, nos próximos dias. Ao longo dos meses de duração do processo, enquanto houver instrução, é possível sim. Outra possibilidade é alguém que está se preparando para fugir da justiça. Também uma prisão é uma possibilidade que está expressamente prevista na lei. Agora, não é achar que é ter elementos, comprou passagem, se preparou, arrumou as malas, pegou o passaporte, quem tem passaporte ainda, né? Então, tem que ficar demonstrado que essa pessoa realmente está se preparando para fugir da justiça. Aí cabe prisão preventiva, sim, em qualquer momento, até o julgamento, até a decisão final do processo. Perfeito. Doutor Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, muito obrigada, doutor, pela entrevista, pela sua análise. Foi muito esclarecedora, super didático. Muito obrigada. E até uma próxima. Fica aqui o convite para a gente conversar em breve. Eu que agradeço o convite mais uma vez e um bom dia para você e todos os amigos da RIT. Muito obrigada, um ótimo dia e um abraço. E agora, falando sobre um caso que o doutor Alberto Rolo até mencionou, o Supremo Tribunal Federal firmou maioria pela condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O ministro Dias Toffoli votou a favor da condenação em um voto antecipado, mas o julgamento segue suspenso após o pedido de vista de Nunes Marques. Agora, o ministro tem 90 dias para analisar o caso e dar continuidade ao julgamento. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou a favor da condenação, da perda do mandato da parlamentar, da revogação de sua autorização para porte de armas e da entrega da arma apreendida ao comando do Exército. O ministro considerou que a pena para Zambelli deve ser de 5 anos e 3 meses de prisão, em regime semiaberto. Além de Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o voto do
relator. Relembrando o caso, como vocês estão vendo nas imagens, Zambelli virou ré no Supremo após sacar uma arma de fogo e perseguir o jornalista Luan Araújo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Em um podcast nesta segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a deputada o prejudicou e tirou o mandato de sua chapa nas eleições em que foi derrotado com a vitória do presidente Lula. E veja a seguir, Copom prevê alta menor de juros no próximo mês. E agora na sua tela, vamos ver agora ao vivo a cidade de Porto Velho, em Rondônia. Muito nublado por lá, 26 graus neste momento. Nós voltamos já. Horas e 48 minutos, o Redação Hit está de volta. Hamdan Balal, co-diretor palestino do filme vencedor do Oscar No Other Land, foi espancado por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada e preso por soldados israelenses. Hamdan Balal, co-diretor palestino do documentário vencedor do Oscar No Other Land, foi atacado por colonos e preso pelo exército israelense nesta segunda-feira na Cisjordânia ocupada. A informação foi divulgada por Yuval Abraham, outro co-diretor do documentário. Em uma publicação na rede social X, Abraham disse que um grupo de colonos atacou Balal. O caso ocorreu na vila de Súzia, no sul da Cisjordânia, de acordo com a ONG anti-ocupação Center for Jewish Non-Violence, cujos integrantes gravaram o ataque dos colonos. No Other Land, que foi dirigido por ativistas israelenses palestinos, ganhou o Oscar de melhor documentário na cerimônia deste ano. Filmado nas proximidades de Masafer Yatta, o documentário acompanha um jovem palestino lutando contra o deslocamento forçado, enquanto o exército israelense destrói as casas de sua comunidade para abrir espaço para uma zona de tiro. E o Itamaraty pediu esclarecimento sobre as circunstâncias da morte de um jovem brasileiro-palestino de 17 anos em uma prisão israelense no fim de semana. Segundo a Federação Árabe Palestina do Brasil, mais de 60 prisioneiros palestinos já morreram em prisão israelense desde o início da guerra em Gaza. E agora, mudando de assunto, em ata da última reunião, o Copom prevê alta menor de juros no próximo mês. O Banco Central avaliou que o aperto monetário foi necessário para manter a inflação na meta. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada, quando aumentou em um ponto percentual a taxa de juros para 14,25%. A decisão foi unânime e contou com o apoio de Gabriel Galípolo, presidente da autoridade monetária. No mesmo documento, o BC avalia que, na próxima reunião, deve haver um novo aumento da Selic, mas de menor magnitude. Segundo o Copom, o aperto monetário foi necessário para segurar a inflação à meta em um cenário marcado por expectativas desancoradas. Projeções elevadas de inflação e resiliência na atividade entre os pontos analisados pelo grupo estavam o ambiente externo desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos. O Copom também evidencia novamente a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas. E mais de 40 milhões de simulações de pedidos de empréstimo consignado foram feitos por trabalhadores de sexta a domingo. 11 mil contratos foram fechados por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Vamos ver agora mais detalhes na reportagem de Felipe Takahashi. Desde que foi lançado na última sexta-feira pelo governo federal, mais de 5,5 milhões de trabalhadores do setor privado com carteira assinada solicitaram um novo empréstimo consignado. Os dados são do balanço do sistema da Dataprev, divulgados na manhã desta segunda-feira.
Os juros mais baixos chamaram a atenção do autônomo Richard e da atendente Viviane. Você já fez um empréstimo consignado? Já. Tentei fazer. Já o motorista Beckenbauer é contra a nova opção de empréstimo. Não fiz empréstimo consignado e sou contra o consignado CLT. Para o doutor em Educação Financeira Reinaldo Domingos, a plataforma traz segurança total aos bancos que usam a FGTS do trabalhador como garantia. A grande diferença agora é o consignado tem um avalista, que é o próprio trabalhador. O fundo de garantia por tempo de serviço agora garante a operação. 10% do que você tem depositado ou ainda a multa do fundo de garantia. Ou seja, o banco não perde mais. 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em fevereiro deste ano, o que representa quase 70 milhões de consumidores, segundo o indicador de inadimplência realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Diante desse cenário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que com um novo consignado, o seletista vai poder ter empréstimo com taxa civilizada. As taxas de juros do empréstimo consignado variam de 3% a 5% ao mês. Já o cheque especial gira em torno de 8%. E o cartão de crédito entre 10% e 12% ao mês. Ainda de acordo com o especialista, para quem pensa em solicitar o consignado, deve pensar bem antes de tomar essa decisão. Se você pensar analiticamente e fizer uma comparação de taxas, o crédito consignado é uma baita de uma vantagem em taxa de juros. Só que ela traz também um ônus de você ser o próprio financiador, ou seja, você é a única pessoa que está garantindo a operação. Isso não é nada bom. E na série especial sobre o Brasil, nós vamos conhecer um pouquinho da cidade maravilhosa. Porque apesar da violência alarmante, o Rio de Janeiro continua lindo e atrai ano a ano milhares de turistas do mundo todo. Isso porque em janeiro deste ano, a cidade maravilhosa e os demais destinos do estado fluminense receberam mais de 240 mil turistas estrangeiros, um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos cartões postais mais famosos do Brasil e do mundo, o Rio de Janeiro é conhecido por suas praias icônicas, como Copacabana e Ipanema. O Rio combina a modernidade com a natureza exuberante, como a Floresta da Tijuca e o Pão de Açúcar. A cidade também é um polo econômico e sede de grandes eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de 2016. E vamos agora ver uma câmera ao vivo da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Por lá, neste momento, 28 graus. Está meio nublado, mas ainda assim não perde a beleza. Vocês sabiam que antes da construção de Brasília, que é a atual capital do Brasil, quem detinha esse posto, esse título, era o Rio de Janeiro. Foi a capital do país de 1763 a 1960. E o que falar da natureza, gente? A Baía de Guanabara se espalha por nada menos que 15 cidades. É a segunda maior baía do país, com superfície de mais de 400 quilômetros quadrados, 53 praias e 100 ilhas. E no país do futebol, o maior público registrado na história não poderia ser de outro local, de acordo com a FIFA. A final da Copa do Mundo de 1950 registrou quase 200 mil pessoas no Maracanã. E assim, com as imagens da praia de Copacabana, nós encerramos a edição desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.